Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da segunda parte do primeiro livro de Crônicas. Os filhos de Issacar foram Tola, Pua, Jazube e Sinrom, 4. Os filhos de Tola, Uzi, Refaias, Jeriel, Jamai, Elibição e Semuel, chefes das suas casas paternas, da linhagem de Tola, homens valentes nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. Os filhos de Uzi, Israías, e mais os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Issijá, 5, todos eles chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, pois tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões valentes, todos contados pelas suas genealogias, foram 87.000. Os filhos de Benjamim, Beiá, Bequer e Gediael, 3. Os filhos de Belá, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 chefes de casas paternas, homens valentes, os quais foram contados pelas suas genealogias 22. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas casas paternas, homens valentes, 20.200. Os filhos de Gediael, Bilã, e mais os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael, segundo os chefes das casas paternas, homens valentes, foram 17.200, que podiam sair no exército a peleja. E também Supim e Rupim, os filhos de Ir, com Ruzim, o filho de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filho de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que teve da sua mulher, a sua concubina, Assira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou mulheres para Rupim e Supim. A irmã dele se chamava Maacar. Foi o nome do segundo Zelofeade. E Zelofeade teve filhas. Maacá, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou o seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos, Ulão e Raquém. De Ulão foi filho Beda. Esses foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Ramolequete teve Isode, Abiezer e Maclá. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Que, os filhos de Efraim, Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleadá, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, Iezer e Eleade, aos quais os homens de Tate, naturais da terra, mataram por terem descido para tomar o seu gado. E Efraim, seu pai, os pranteou por muitos dias, pelo que seus irmãos vieram para o consolar. Depois juntou-se com sua mulher, e concebendo ela, teve um filho, ao qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uza em Será. Foi seu filho Refa, como também Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Ora, as suas possessões e as suas habitações foram Betel e suas aldeias, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer e suas aldeias, e Siquém e suas aldeias, até Gaza e suas aldeias. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Megido e suas aldeias,
e Dor e suas aldeias. Nesses lugares habitaram os filhos de José, filho de Israel, os filhos de Azer, Imná, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias, Heber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Heber foi pai de Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão, Elém, Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, Harnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Samá, Silsa, Itran e Beera. Os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula, Ará, Raniel e Rízia. Todos esses foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes. E o número deles, contados segundo as suas genealogias para o serviço de guerra, foi 26.000 homens. Benjamim foi pai de Belá, seu primogênito, de Asbel o segundo, e de Aará o terceiro, de Noá o quarto, e de Rafa o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Auá, Gera, Sefufã e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram os chefes das casas paternas dos habitantes de Geba, e que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aías e Gera. Este os transportou. Foi ele pai de Uzá e Aiúde. Saaraim teve filhos na terra de Moabe, depois que despedira Ruzim e Baara, suas mulheres. E de Rodes, sua mulher, teve Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Geus, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de casas paternas. De Russim teve Abitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal: Eber, Mizã, Semede. Este edificou Ono e Lode e suas aldeias. Berias e Sema. Estes foram chefes de casas paternas dos habitantes de Aijalon, os quais afugentaram os habitantes de Gatel. Aiô, Sazaque e Jerimote, Zebadias, Aradé, Eder, Micael, Ispá e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Heber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdom, Zicri, Hanã, Hananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sazaque. Senserai, Searias, Atálias, Jaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Estes foram chefes de casas paternas, segundo as suas gerações, homens principais, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitaram o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maacá, e seu filho primogênito Abdom. Depois Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos. Ner foi pai de Quis, e Quis de Saul. Saul foi pai de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal. E Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acás. Acás foi pai de Jeoada. Jeoada foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús o segundo,
e Elifelete o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Todo o Israel, pois, foi arrolado por genealogias, que estão inscritas no livro dos reis de Israel. E Judá foi transportado para a Babilônia, por causa da sua infidelidade. Ora, os primeiros a se restabelecerem nas suas possessões e nas suas cidades foram de Israel, os sacerdotes, os levitas e os netinins, e alguns dos filhos de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bari, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Asaías o primogênito e seus filhos, dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690, dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Rassenua, Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes de casas paternas, segundo as casas de seus pais, e dos sacerdotes, Gedaías, Jeoiaribe e Jaquim, Azarias, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, regente da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, Maazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, 13 como também seus irmãos, chefes de suas casas paternas, 1760, homens capacitados para o serviço à casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Asricão, filho de Razabias, dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Foram porteiros, Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, sendo Salum o chefe. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, que ficava ao oriente. Estes foram os porteiros para os arraiais dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai. Os coraitas estavam encarregados do serviço como guardas das entradas do tabernáculo, como seus pais também tinham sido encarregados do arraial do Senhor, sendo guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, dantes era guia entre eles, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, guardava a porta da tenda da revelação. Todos estes, escolhidos para serem guardas das entradas, foram 212, e foram contados por suas genealogias, nas suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Tinham, pois, eles e seus filhos, o cargo das portas da casa do Senhor, a saber, da casa da tenda, como guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que moravam nas suas aldeias, deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles, pois os 4 porteiros principais, que eram levitas, estavam encarregados das câmaras e dos tesouros da casa de Deus, e se alojavam à roda da casa de Deus, porque a sua guarda lhes estava entregue, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do serviço, pois estes, por conta eram trazidos, e por conta eram tirados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho,
do azeite, do incenso e das especiarias. Os que confeccionavam as especiarias eram dos filhos dos sacerdotes. Matitias, um dos levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, estava encarregado de tudo o que se cozia em sertãs. E seus irmãos, dentre os filhos dos coatitas, alguns tinham o cargo dos pães da proposição, para os prepararem de sábado em sábado. Estes são os cantores, chefes de casas paternas dos levitas, que moravam nas câmaras e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam naquele serviço. Estes foram chefes de casas paternas dos levitas, em suas gerações, e estes habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Ibeão, e era o nome de sua mulher Maacá. Seu filho primogênito foi Abdom, depois Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeão. Também estes habitaram em Jerusalém, defronte de Possessizero seus irmãos. Ner foi pai de Quis, Quis de Saul, e Saul de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareá e Acás. Acás foi pai de Jará. Jará foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Estes foram os filhos de Azel. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e ele foi ferido pelos flecheiros. Então disse Saul: arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a sua espada, e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, lançou-se também sobre sua espada, e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Morreu toda a sua casa juntamente. Quando todos os homens de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido, e que Saul eram mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vindo os filisteus, habitaram nelas. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados no monte Gilboa. Então o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, para levarem a boa nova a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas dele na casa de seus deuses, e pregaram-lhe a cabeça na casa de Dagon. Quando, pois, toda a Jabes de Gileade ouviu tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram, e tomando o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo o terebinto em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul, por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. E Crônicas. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. Já dantes, quando Saul ainda era rei, eras tu o que fazias Israel sair e entrar. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentaras o meu povo Israel, tu serás príncipe sobre o meu povo Israel. Assim vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles um pacto em Hebrom,
perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Então Davi, com todo o Israel, partiu para Jerusalém, que é Jebus, e estavam ali os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Não obstante isso, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. E Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, pelo que foi feito chefe. Então Davi habitou na fortaleza, e por isso foi chamada cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor, desde Milo em diante. E Joabe reparou o resto da cidade. Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. Esta é a relação dos valentes de Davi. Jazobeão, filho de um Acmonita, o chefe dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Auita. Ele estava entre os 3 valentes. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugia de diante dos filisteus. Mas eles se puseram no meio daquele campo, e o defenderam, e mataram os filisteus. E o Senhor os salvou com uma grande vitória. 3 dos 30 chefes desceram a penha, a ter com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estará acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, ofegante, exclamou: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então, aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, dizendo: Não permita, meu Deus, que eu faça isso. Beberia eu o sangue da vida destes homens? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. Assim, não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os matou, e teve nome entre os 3. Ele foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi feito chefe deles. Todavia não igualou aos primeiros 3. Havia também Benaías, filho de Jeoiada, filho de um homem valente de Cabzeel, autor de grandes feitos. Este matou 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados. O egípcio tinha na mão uma lança como o órgão de tecelão, mas Benaías desceu contra ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaías, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. E o mais ilustre, contudo, não igualou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. Os valentes dos exércitos: Azael, irmão de Joabe; Elhanã, filho de Dodó, de Belém; Samote, o Harorita; Elés, o Pelonita; Ira, filho de Iques, o Tecoíta; Abiezer, o Anatotita; Sibecai, o Husatita; Ilai, o Auita; Maarai, o Netofatita; Elede, filho de Baaná, o Netofatita; Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim; Benaías, o Piratonita; Urai, dos ribeiros de Gaás; Abiel, o Arbatita; Asmavete, o Barumita; Eliabá, o Saalbonita; dos filhos de Razem, o Gizonita; Jonatas, filho de Sage, o Hararita; Aião, filho de Sacar, o Ararita; Elifal, filho de Ur; Hefer, o Mequeratita; Aías,
o Pelonita, Hezro, o Carmelita, Naarai, filho de Ebzai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Harri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zenia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30, Hanã, filho de Maacá, Jeosafá, o Mitinita, Uzias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, Itma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel, o Mesobaíta. Ora, estes são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda tolhido nos seus movimentos por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Eram archeiros, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras com fundas e em disparar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas, Aizer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Harufita, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Coraitas, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Jed-Or. Dos Gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os chefes do exército. O menor valia por 100, e o maior por 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os 2 vales ao oriente e ao ocidente. Igualmente alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi, ao lugar forte. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: Se viestes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja mal nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe dos 30, que disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os fez chefes de tropas. Também de Manassés, alguns se passaram para Davi. Foi quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia não os ajudou, pois os chefes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: Com perigo de nossas cabeças, ele se passará para Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés. Adiná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram heróis valentes e foram chefes no exército. De dia em dia concorriam a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, estes são os números dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor.
Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Jeoiada, que era o chefe da casa de Arão, e com ele 3.700. Isadoque, ainda jovem, homem valente, com 22 príncipes da casa de seu pai. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então a maior parte deles se tinha conservado fiel à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes, homens de nome nas casas de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram designados por nome para virem fazer Davi rei. Dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos, sob suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem a batalha, e não eram de coração dobre. De Naftali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, 28.600, destros para ordenarem a batalha. De Aser, dos que podiam sair no exército e ordenar a batalha, 40.000. Da outra banda do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes, homens de guerra, que sabiam ordenar a batalha, vieram a Hebrom com inteireza de coração, para constituir Davi rei sobre todo o Israel. E também todo o resto de Israel estava de um só coração para constituir Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Também da vizinhança, e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, e camelos, e mulos e bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.